Graça e paz, povo de Deus. Olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, tá bom? Hoje nós vamos dialogar com base em um tema muito interessante. Filho de Ellen White morre na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E alguém poderia perguntar, por que é importante esse assunto? Bem, os movimentos dissidentes, eles alegam que a Igreja Adventista caiu, deixou de ser de Deus, lá em 1914. Eles alegam isso. E que a partir dali surgiu a Igreja verdadeira, ou tomou o lugar da Igreja Adventista, que seria a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, que surgiu aí 14/15, né? Mas é interessante notar o seguinte, Ellen White não foi para esse movimento. Por que não foi? Porque é um movimento espúrio. Mas eles alegam o seguinte, não, mas Ellen White morreu em 15. E o movimento de reforma, a SMI, ela surgiu ali em 14/15, mas ela só foi se organizar aí com o movimento de reforma lá em 1925. Então, quando Ellen White morreu, que foi em 1915, a igreja não estava organizada ainda. É interessante notar, quem lê o protocolo de Fredental vai notar que Dósteles, o primeiro presidente da Igreja da Reforma, da Sociedade Missionária Internacional, ele diz lá que desde 1915 já eles estavam organizados. É importante isso. Agora, sem analisar essa questão de Ellen White, vamos analisar a questão do filho de Ellen White, que já morreu muito depois. Salvo engano, aí no ano de 1937. Veja, depois que a reforma se organizou. Veja que passou um tempo, a reforma ali, em termos de princípios de fé, de doutrinas, em 1925 eles se organizaram. Claro que depois, lá em 51, houve uma separação, eles brigaram e aí surgiram vários movimentos depois disso. Mas o filho de Ellen White não passou para o movimento de reforma. Aí alguém pergunta assim, mas qual é o problema? Ele não ter passado para a Igreja da Reforma? Isso diz que a reforma é falsa, o que surgiu lá em 14? Sim, diz muito. Eu vou ler para vocês um texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 54. Foi um texto que Ellen White escreveu e ela diz o seguinte, falando sobre o seu filho, olha o que ela diz. Foi-me mostrado também que meu filho, W.C. White, não seria William White, né? Seria meu ajudante e conselheiro, e que o Senhor poria sobre ele o espírito de sabedoria e são discernimento. Interessante isso aqui. Quando a irmã White fala assim, foi-me mostrado também, foi Deus que mostrou para ela. Foi mostrado também que meu filho, W.C. White, seria meu ajudante, diz ela, conselheiro, e que o Senhor poria sobre ele o espírito de sabedoria. Quem tem o espírito de sabedoria, irmãos, vai discernir entre o certo e o errado. E são discernimento, e é discernir. É importante a gente analisar isso aqui. Esse homem, a irmã White declara que ele era pastor da Igreja Adventista, foi pastor na Igreja Adventista e morreu na Igreja Adventista. Esse homem tinha um espírito de sabedoria, o pastor William White. Ele tinha ação de discernimento, mas ele não foi para a igreja da SMI, não foi para a reforma. Morreu depois de 1925. E ele não passou para nenhum desses movimentos aí dissidentes. Aí continua ela. Foi mostrado que o guiaria, que Deus o guiaria, e que ele não seria desviado, porque reconheceria as direções
e orientações do Espírito Santo. Interessante isso, ó. As direções e orientação do Espírito Santo estaria guiando William White e que ele não ia se desviar da verdade. Aí ela continua: porei meu espírito sobre teu filho, Deus falando para ela. Porei meu espírito sobre teu filho e fortalecê-lo-ei para fazer sua obra. Ele possui a graça da humildade. O Senhor o escolheu para desempenhar parte importante na sua obra. Irmãos, texto muito interessante. E esse filho de Ellen White não aderiu a nenhum movimento dissidente. Ele permaneceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Morreu sendo um pastor fiel na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso muito depois que tinha surgido o movimento de reforma. Por que ele não passou? Se ele tinha sabedoria, se o Espírito Santo estava guiando a ele, como diz a irmã White, ele tinha ação de discernimento, porque ele não foi para esse movimento reformatório, entre aspas, porque era um movimento espúrio, um falso movimento. E eu quero dizer para você, meu irmão, você que faz parte de um movimento desse aí, saia desses movimentos. Aí hoje são vários, né? Tem SMI, tem o movimento de reforma, tem completa reforma, tem reforma completa, tem Arautos do Vigiai, tem movimento naturistas, tem movimento do advento, são tantos movimentos. Irmãos, saiam disso aí, não tem futuro. Venha para a igreja de Deus. A igreja débil, defeituosa, a igreja adventista, mas é a igreja da profecia bíblica. E o filho de Ellen White, William White, permaneceu firme nesta igreja e morreu sendo o pastor desta igreja. Fica aí a reflexão, Deus abençoe, dê a paz e dê a graça no santo nome de Jesus.